Assim diz a palavra de Deus. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos juntos fazer uma breve oração. Pai, aqui está a tua palavra, e nós te pedimos nessa noite que o teu Espírito continue a operar e a se mover nesse ambiente, assim como o Senhor usou e falou com eles por meio de Ágabo, por meio do teu Espírito. Fala conosco esta noite, pela tua palavra, mas também pelo teu Espírito. Nós reconhecemos que sem ti nada somos e nada podemos. Por isso nós esvaziamos de nós mesmos para nos encher do Senhor e da tua santa presença. Que a tua vontade acima da nossa se estabeleça. Que o nosso pensamento seja levado cativo ao senhorio de Jesus Cristo. Que toda sonolência, toda contrariedade de ordem física, mas também de ordem espiritual, cesse nesse exato momento. Que apenas a tua voz e somente ela seja ouvida em nosso meio. Que possamos sair daqui consolados, edificados, mas também confrontados pelo Senhor e pela tua palavra. Nos rendemos a ti e queremos mais e mais do teu agir e do teu santo reino nesse lugar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele estava na cidade de Cesareia e ele estava hospedado na casa de Filipe. Filipe, esse um dos diáconos da igreja primitiva. Filipe era um grande homem de Deus, um homem que havia recebido uma grande sabedoria por parte do Senhor, e por onde Filipe ia e ele pregava, multidões aceitavam a Cristo. O Espírito de Deus estava sobre Filipe, assim como estava sobre os demais diáconos, e assim também como estava sobre Paulo. Então Paulo, ele está ali na casa de Filipe, e sua hospedagem ali era por poucos dias. Ele não ia permanecer naquele local por muito tempo, pois Paulo, ele tinha uma missão, e a missão dele era ir para Jerusalém. Então Paulo, ele chega na casa de Filipe e ele a notícia começa a se espalhar. Paulo está aí. Paulo chegou na cidade. E os irmãos em Cristo começaram a ter comunhão entre eles. Começaram a procurar a Paulo, a ir até a casa de Filipe, para ali ouvirem as experiências, as boas notícias que Paulo estava trazendo. Paulo estava voltando de várias viagens missionárias. E ele presenciou muitas coisas. Ele viu o Senhor operar muitas maravilhas. E ele estava ali abrindo o coração. Não é assim quando você recebe alguém que fazia tempo que você não via? E você se encontra com aquela pessoa amiga, aquela pessoa que você ama. E vocês ali fazem um chá ou um chimarrão e ficam por horas conversando, colocando as novidades em dia. Não é assim? Era assim que estava acontecendo ali. Paulo estava abrindo o coração, e ele estava contando os seus grandes feitos para os irmãos, mas também estava ali para fortalecê-los. Paulo é um homem extraordinário. Além de um apóstolo, ele é um pai. Amém? Paternidade. E ele estava ali exercendo a sua paternidade. Ele estava fortalecendo os seus irmãos em Cristo.
porque ele também sabia que eles estavam passando por provações, por dificuldades, por situações, e Paulo vai fortalecer a fé deles. E esse é o verdadeiro coração de um pai. Esse é o verdadeiro coração de alguém que carrega sobre os seus ombros o espírito da paternidade. Ele vai fortalecer, ele vai ajudar, ele vai contagiar aquelas pessoas que andam próximo a ele, concernentes à fé, concernentes ao reino de Deus. Então Paulo ali estava estimulando eles. E o desejo de um pai verdadeiro é que o filho alcance um voo ainda maior. Quantos são pais biológicos aqui? Levante a mão. O que você deseja para o teu filho? Você quer que o teu filho seja grande ou seja mais alguém sobre essa terra? Pastor Ricardo, o que você quer para o Isaac? O melhor para ele. Daiane, o que tu quer para tua filha? O melhor. Charles, o melhor. Todo pai verdadeiro vai querer o melhor para os seus filhos. Vai querer que os seus filhos sejam um sucesso, sejam grandes, dominem, prosperem, enfim, sejam felizes. E Paulo tinha esse coração. Ele queria que os seus irmãos, os seus filhos na fé, fossem maior que ele, conquistassem coisas maiores que ele. E com quem que Paulo aprendeu isso? Uau! Foi com o próprio Senhor. Jesus é outro grande exemplo, por mais que Ele seja o nosso Senhor e nós sejamos co-herdeiros ou irmãos de Cristo, Jesus é uma figura de paternidade. E Jesus, enquanto Ele esteve na terra, Ele ensinou e Ele declarou: eu quero que vocês façam as mesmas obras que eu fiz e eu quero que vocês façam outras maiores ainda. Então Ele não colocou uma limitação para o nosso crescimento. Olha para alguém perto de você e diga: não há limitação para o teu crescimento. Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, Deus quer que você seja feliz, que você produza, que você tenha resultado, que você seja uma grande mulher de Deus. Ele quer isso. Amém? E durante a sua hospedagem em Cesareia, algo acontece. Chega um homem por nome Ágabo na cidade, e esse homem era um profeta, um mensageiro de Deus. E toda vez que o mensageiro vem direcionado pelo Espírito, ele traz uma mensagem dos céus para alguém, ou para uma igreja, para uma cidade, uma nação ou nações. Ele traz uma mensagem de Deus. E Ágabo desce, e quando ele chega ao encontro de Paulo e daqueles irmãos, ele pega um cinto, sem saber de quem era. Ele pega aquele cinto e ele amarra os pés, e ele amarra as suas mãos, e ele declara: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém, e o entregarão aos gentios. A declaração dele era muito clara. Paulo seria preso. Diga preso. Prisão. Seria preso. Seria maltratado, porque todo prisioneiro ele sofre consequências. Os cuidados não são os melhores para alguém que está preso. E ao ouvirem essa declaração, os irmãos de Cesareia tentaram impedir que Paulo subisse a Jerusalém. Imagina você lá agora. Você ama Paulo. Quantos me amam aqui? Vamos trazer para os nossos dias, sinceramente. Ai, 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 glória a Deus. Eu sei que você me ama. Imagina se nós estamos aqui reunidos agora. Eu vou conjecturar para que você entenda melhor ainda. Nós estamos reunidos e estamos nesse ambiente maravilhoso, sobrenatural, e entra pela porta um profeta, um homem de Deus com uma mensagem, e ele pega o meu cinto sem saber que é meu, e ele amarra os pés, ele amarra as mãos e diz assim: diz o Espírito Santo, o dono desse cinto será preso.
e depois conduzido aos gentios. E aí você conhece que aquele cinto é meu. Eu estava ali com a barriga meio estufada, aleluia, e tirei o cinto e larguei aqui. Então você viu, você sabe que o cinto é meu, e você me ama. Aí você se levanta e vem até mim e diz: não vai, Germano, vão te prender, vão judiar de você, vão te matar. Não vai, fica conosco, cara, não vai para lá. Quantos de vocês teriam essa atitude? Obrigado, Clédio. Isso é um sinal que você me ama. Mas se você não me amasse, você ia dizer: leva logo. Partiu, hashtag partiu, fica a dica, vai. Mas eles amavam Paulo, assim como eles amavam Jesus. Aqueles que eram filhos, que eram discípulos, amavam Jesus. Então Paulo olha para eles e vai dizer: irmãos, não entristeçam meu coração, é necessário que eu vá, eu preciso ir. Esta é a minha missão, este é o meu chamado. Não chorem, é necessário que eu vá. Mas a questão é como Paulo, sabendo que seria preso e posteriormente morto, o que fazia esse homem desejar ir a Jerusalém? O que fazia esse homem desejar ir lá? Quantos de vocês querem ser presos? Desejariam prisão? Ninguém. E às vezes nós pensamos, ouça isso, nós pensamos que a prisão às vezes não é consentimento de Deus. No caso de Paulo, a prisão física era um plano de Deus para ele. Nós temos uma tendência natural e humana de pensar que problemas muitas vezes não vêm de Deus. Deixa eu te dizer algo. Às vezes Deus tem que nos parar. Às vezes Deus tem que deixar nós passar por algumas coisas, para ali trabalhar conosco, para ali tratar conosco, para ali nos chamar a atenção de novo. Porque às vezes nós estamos saindo do caminho, saindo da direção, estamos saindo daquilo que Deus tem. E Deus muitas vezes permitirá problemas virem até nós, para que Ele possa nos tratar. Não que Paulo estivesse com problema, mas quando a gente olha para um profeta, para Deus, a gente sempre vai esperar uma palavra de ânimo, de alegria, de avançar, de recompensas, de coisas boas, extraordinárias. Não é assim? Não é assim? Você não deseja ouvir de Deus uma palavra que vai te impulsionar? Daqui tantos dias vai se abrir aquela porta. Daqui tantos dias vai se estabelecer a tua bênção. Não é isso que nós queremos ouvir? Mas não era isso que Paulo estava ouvindo. Paulo estava ouvindo algo diferente. Você será preso e você será morto. Mas aquele era o projeto de Deus. Olha para mim. Pode deixar que os pais cuidam lá, aleluia. Olha para mim. Criança é criança. Se você estivesse no lugar de Paulo, você iria? Quantas aqui iriam? Ai, ai, ai. Irmãos, eu talvez não iria. Sou sincero. Talvez eu não iria. Primeiro, eu pensaria no meu filho. Quantos têm filhos aqui? Eu pensaria: meu Deus, eu tenho um menino de 12 anos. Meu Deus, eu tenho uma esposa. Às vezes a gente fala na emoção, irmãos. Não, eu iria. Não, eu vou. É porque você não está passando o que ele passou. Se verdadeiramente você estivesse na pele, talvez você diria não. E muitos dos outros que ali estavam com Paulo falaram: não, não vai. Então, queridos, muitos de nós talvez não iríamos. Mas o que fez esse homem ir? O que fez esse homem dizer sim para o Senhor?
É isso que importa. Paulo só conseguiu ir a Jerusalém porque Cristo já estava formado dentro dele. Olha para mim. Paulo só conseguiu ir para Jerusalém porque Cristo já estava formado dentro dele. E ele mesmo escreve aos irmãos de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele só conseguiu ir porque Cristo já estava aqui dentro dele, formado verdadeiramente dentro dele. Quando Cristo vive em nós, ao ponto de nos tornarmos um com Ele, diga um com Ele. E eu abro um parêntese. Na oração de Jesus em João 17, Ele disse: Pai, eu sou um contigo, mas eu intercedo para que aqueles que tu me deste sejam um comigo, como eu sou um contigo. Qual é o desejo de Deus para nós? Que nós sejamos um com Ele, um com Jesus. Você já é um com Jesus? Paulo já era um com o Senhor. Quando Cristo vive em nós ao ponto de nos tornarmos um com Ele, já não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos de acordo com a vontade daquele que nos amou e nos comprou. Quando Cristo está formado dentro de nós, nós já não vamos mais viver o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de anseio. Nós agora vamos viver com os nossos olhos, o nosso coração e todo o nosso ser voltado para o Senhor. Se os meus olhos ainda estão muito nessa terra, é sinal que Cristo não está pleno dentro de mim. Se eu ando muito preocupado com tantas coisas ainda desta terra, é sinal que Cristo não está plenamente formado dentro de mim. Quando Cristo estiver pleno dentro de mim e dentro de você, a primeira coisa que vai ocupar o nosso coração é o que Deus requer de mim, é o que Deus espera de mim, é o que os céus esperam de mim. O que diz em Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Cristo já estava morando, habitando plenamente, completamente em Paulo. E é interessante que Paulo, ele entendia essa realidade, e ele orava para que os seus irmãos em Cristo também fossem um com o Senhor. Olha a oração de Paulo em Gálatas 4,19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por vossa causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo estava escrevendo aos irmãos de da Galácia, e ele vai dizer: novamente eu estou sofrendo dores de parto. Antes da mulher ganhar o filho, o que ela tem? O que ela tem? Ele está usando esse tipo de linguagem. Ele está dizendo: eu gerei vocês com dores. Ele estava escrevendo para a igreja aqui, para os irmãos em Cristo, e ele estava dizendo: eu gerei vocês com dores de parto. Eu ganhei vocês com dores de parto, ou seja, jejum, oração, renúncia. Eu gerei vocês com dificuldade, com sofrimento. Eu gerei vocês para o Senhor, mas mais uma vez agora
eu estou tendo dores de parto. Não para ganhá-los novamente para Cristo, porque vocês já aceitaram a Cristo, mas eu estou sofrendo, eu estou como uma mulher que está dando à luz, até que Cristo seja verdadeiramente formado dentro de vocês. Quantos aqui já aceitaram a Cristo? Mas será que nós estamos vivendo de acordo pleno aquilo que Deus tem? Será que nós estamos em total obediência àquilo que o Senhor está nos falando? Era por isso que Paulo estava orando: Senhor, eu estou aqui como uma mulher com dores de parto, eu estou orando, eu estou clamando a Ti, até que Cristo verdadeiramente seja formado em cada um dos meus irmãos. Aleluia! Cristo já está formado em você. Eu estou em formação. Estou em construção. Eu não tenho a ousadia de dizer que Cristo já está pleno em mim. Eu não tenho essa ousadia. Paulo tinha. Mas eu estou caminhando para isso. Quantos mais estão caminhando para isso? Uma mulher, quando fica grávida, eu estou indo para o fim. Redobre a atenção. Uma mulher, quando fica grávida, todo o seu organismo, todo o seu corpo começa a mudar. Seu corpo começa a trabalhar e produzir algo para a criança que está no seu ventre. Desde o dia da concepção até o dia dela ganhar, e assim passa ainda, o corpo trabalha para gerar a criança. Quando a semente ali, a vida é fecundada, todo o organismo da mulher começa a trabalhar para gerar aquela criança. Então, vitaminas, proteínas, energia, muitas coisas são liberadas para aquela criança que está no ventre da mãe. Amém? Ocorrem alterações metabólicas, emocionais na mulher, não porque ela escolheu isso, mas devido àquilo que ela está gerando ou carregando. O que você está carregando? O que você está gerando? Já não estou falando de uma criança, estou falando do reino. O que você está gerando para Deus? O que você está carregando aí? Se você está carregando algo do Senhor, todo o teu corpo se moverá, todo o teu ser se moverá, para que aquilo que você está carregando seja gerado. Todo o ser de Paulo, Maurício, todo o corpo de Paulo, toda a vida de Paulo estava se movendo para que aquele sonho, aquele projeto de Deus se cumprisse. O que você está gerando? Eu não estou dizendo que é errado você gerar os teus próprios sonhos. É lícito você ter os teus projetos, os teus sonhos, mas além dos teus sonhos, além dos teus projetos, o que você carrega da parte de Deus? O que você está gerando para Ele? Quando você está gerando, todo o teu corpo se moverá para trazer à existência aquele projeto de Deus. Quantos já estão grávidos aqui? E quantos estão grávidos de um sonho, de um projeto de Deus? Você sabia que o homem também engravida? Não está vendo o tamanho do meu barrigão? Mas eu estou grávido de sonhos de Deus. E eles estão sendo gerados. Alguns já nasceram, outros ainda nascerão. E todo o meu ser precisa trabalhar. Todo o meu corpo precisa se mover para que essa criança nasça. E aquilo que a pessoa, aquilo que você está carregando, aquilo que a mulher grávida está carregando, primeiramente se manifesta para ela. Ela tem a consciência que ela está grávida. Ela tem a consciência que ela está gerando. E posteriormente, aquilo que ela carrega se manifestará a outros.
primeiro se manifesta para você. Eu vou abrir para você entender. Primeiro Deus te incendeia o teu coração com o sonho dele, o projeto dele, a realidade dele. E você fica incendiado, você fica grávido, você fica apaixonado. Mas esse sonho ele é tão tremendo e você está gerando que logo logo não vai ficar só em você, outros também verão. E serão abençoados pelo sonho que você está gerando. Serão alcançados pelo sonho que Deus colocou dentro do teu ventre. Bote a mão no teu ventre e diga assim: eu cuidarei. Se você não está grávido, não coloque. Mas se você está grávido de algo de Deus, coloque. Eu sei que nem todos ainda foram tocados por Deus dessa forma. Mas se você já está grávido de um sonho de Deus, coloque. Diga: eu cuidarei com zelo e temor deste sonho, desse projeto que o Senhor já inseriu no meu ventre. E vai se manifestar. E todos verão. Aleluia. Esse exemplo serve para nos levar a compreender o porquê Paulo estava falando sobre Cristo ser formado em nós. Quando Cristo está vivendo verdadeiramente em nós, nós conseguimos ser obedientes a Deus. Diga: obediente. Paulo só conseguiu ser obediente porque dentro dele estava Cristo, aquele que obedeceu ao Pai. Olha para mim, em tudo. A Bíblia diz que Cristo obedeceu ao Pai em todas as coisas, até mesmo para a morte, e morte de cruz. Cristo foi obediente em todas as coisas. Sabe quando você será pleno em obediência a Deus? Aquilo que Deus te pedirá, olha para mim. Sabe quando? Quando Cristo estiver pleno dentro de você. Aí você vai dizer como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E você conseguirá obedecer ao Senhor, mesmo que seja algo difícil que Ele te peça. Você vai dizer sim para Ele, porque Cristo vai estar aqui dentro de você. E assim como Cristo foi obediente, você conseguirá ser obediente. Aleluia. Você tem conseguido ser obediente? Ou é apenas em algumas áreas? Apenas em algumas coisas? A minha oração é, nesta noite, assim como Paulo, que Cristo seja formado dentro de cada um de vocês. Que Cristo se forme e você possa compreender a altura, a profundidade, a largueza. Você possa compreender o que Cristo já fez na cruz do Calvário. Você possa compreender o seu reino. Você possa compreender o teu chamado. Você possa compreender a tua necessidade e responsabilidade dentro do reino de Deus. Você não está na terra para preencher um lugar. Olha para mim. Você não está aqui apenas para ser mais um. Sobre você há um projeto. Sobre os teus lombos há um projeto. Sobre a tua vida e a tua geração há um propósito, que pode ser trazido à existência ou não. E não depende de Deus, depende de você. Mas uma coisa eu tenho certeza, se coloque de pé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa andaremos na presença dEle. Qual foi o maior legado de Abraão, igreja? Qual foi o maior legado de Abraão? Quantas igrejas Abraão abriu ou construiu? Não que seja errado abrir e construir igrejas, não me leve a mal.
Qual foi o maior legado de Abraão? Por que ele foi considerado o pai da fé? Eu ouvi desse lado. Eu ouvi. Mais alto. Mais alto. O maior legado de Abraão foi obedecer a Deus. Tudo que Deus lhe pediu, ele obedeceu. Quer deixar um legado na terra? Quer deixar um legado na terra? Quer deixar um legado para os teus filhos? Para a tua geração? Começa pela obediência ao Pai. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus do Germano. De quem mais? Vamos. De quem mais? Bata no peito e diga o teu nome. Vamos. Deus do Germano. Deus do Samuel. Uau. O maior legado de Abraão é a obediência. Pare de desobedecer o que o Senhor tem te pedido. Pare de desobedecer. Mostre para Ele que você está disposto a viver o projeto dele na sua vida. Pois os sonhos de Deus são melhores e maiores do que o nosso próprio sonho. E a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Nós vamos cear esta noite. Nós vamos sentar à mesa com o Pai, fazer parte desse grande banquete. Como filhos obedientes, como filhos que amam o Pai. Eu quero convidar os irmãos que vão servir a virem aqui ocupar o lugar. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, aqui estão os elementos da ceia. Está o pão, está o suco. O pão que representa o corpo de Cristo que foi moído e transpassado. Mas também está o suco que representa o sangue da nova e eterna aliança. Obrigado, Jesus, porque fostes obediente e obedientes até a morte, morte de cruz. E por causa da tua obediência recebestes um nome acima de todo nome. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor, por essa graça, por esse perdão. Nesse momento nós apresentamos e consagramos os elementos ao Senhor. E todos aqueles que cearem possam ter vida, possam ter cura, renovo, restauração, refrigério. Em nome de Jesus.